Olá, alunos e alunas. Aqui quem fala é o professor Alisson. Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre poesia e poema. O que é poema? O que é poesia? Tem diferença? Vamos entender um pouquinho sobre poesia e sobre poema. Vamos lá. A poesia é um texto poético, geralmente em versos, que faz parte do gênero literário denominado lírico. Já o poema é a forma com que esse texto lírico é escrito. Temos como base 6 pontos cruciais que eu considero que devem ser obedecidos na construção de um poema. São eles: a ideia principal ou assunto que o poeta deseja apresentar no poema, a construção e a escolha do número de estrofes que terão no poema, a construção e a escolha da quantidade de versos que terão no poema, a decisão se o poema será composto por versos livres ou por versos fixos, sílabas poéticas, o ritmo e a musicalidade, rimas. Lembrando que as rimas, pessoal, elas fazem parte da estética do poema, servindo para causar um efeito mais bonito no poema, não sendo obrigatório o seu uso. Correto? A poesia, ela é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais. É um texto subjetivo que parte diretamente dos sentimentos de quem o escreve. A voz que se manifesta na poesia, ou seja, o sujeito poético e fictício criado pelo escritor, é chamado de eu lírico. Entre os vários tipos de formas poéticas ou estrofes, nós temos algumas. Vamos entender um pouquinho sobre elas. Nós temos o dístico. O que é um dístico? É um poema composto por 2 versos numa única estrofe ou em cada estrofe. Nós temos a décima, que é um poema composto por 10 versos em cada estrofe. O soneto é um poema composto por 14 versos no total, sendo mais comum em 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Nós temos a quadra ou quarteto, são os mais comuns de se encontrarem nos poemas e são formados por estrofes de 4 versos. Nós temos o sexteto, que é um poema composto por estrofes de 6 versos, dentre outros. Aqui eu apresentei para vocês apenas alguns. Nós temos as principais tipos de poesias. Os principais tipos de poesias são 3. Quais são eles? Nós temos a poesia lírica, a poesia épica e a poesia dramática. Vamos entender um pouquinho sobre cada uma. A poesia lírica. A poesia lírica, ela foi traduzida pela primeira maneira de se expressar sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. Recapitulando, ela é traduzida pela maneira de expressar sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. A poesia épica, ela é marcada pela objetividade, onde são narrados fatos considerados importantes pelo poeta, fatos antigos, geralmente vitórias de heróis, etc. Essas são as características da poesia épica. A poesia dramática, como característica a subjetividade e a objetividade com a opinião do poeta. O poeta consegue atrelar a subjetividade e a objetividade na poesia dramática. Agora vamos entender, pessoal, logo abaixo, os elementos que compõem um poema. Nós temos o verso e métrica. O verso é cada linha escrita que forma a estrofe no poema. Já a métrica representa as medidas dos versos utilizados, ou seja, a quantidade de sílabas poéticas em caso de versos. Fixos, versos que possuem esse processo de escansão, que são as sílabas poéticas.
Os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresentam. São eles. Nós temos os versos monossílabo, que é o verso com uma sílaba poética. Nós temos o dissílabo, 2 sílabas poéticas, o trissílabo, 3 sílabas poéticas, tetrassílabo, 4 sílabas, pentassílabo, 5 sílabas, hexassílabo, 6 sílabas, heptassílabo, 7 sílabas e assim sucessivamente. Octassílabo, eneassílabo, decassílabo, endecassílabo e dodecassílabo, que são versos com 12 sílabas poéticas. Os mais usados pelos poetas são os pentassílabos, os heptassílabos e os dodecassílabos, que são os versos de 5, 7 e 12 sílabas poéticas. Eu, particularmente, faço uso geralmente nos meus poemas dos versos de 7 sílabas poéticas, ou redondilhas maiores, como são chamados. Nós vamos ver isso mais à frente. Os versos de 5 e 7 sílabas poéticas podem e são conhecidos também por redondilhas menor e redondilhas maiores, respectivamente. Então, os versos de 5 sílabas são conhecidos como redondilhas menores, e os versos de 7 sílabas são conhecidos como redondilhas maiores. Vamos agora aos tipos de versos. Versos regulares, também chamados de versos isométricos, são aqueles que possuem a mesma medida, a mesma contagem de sílabas poéticas. Versos livres, também chamados de versos heterométricos, são aqueles que possuem medidas diferentes, são irregulares. E nós temos os versos brancos, também chamados de versos soltos, são aqueles que não apresentam esquemas de rima, no entanto, podem apresentar métrica, medidas. Vamos agora, pessoal, para os tipos de estrofes. Nós temos monórtico, dístico ou dueto, terceto ou tríade, quadra ou quarteto, quintilha, sextilha ou sexteto, septilha, oitava, nona e décima. São estrofes de 1, 2, 3, 4, 5 versos e assim por diante. Bem interessante. Segundo a métrica de cada verso, a estrofe pode ser. Nós podemos encontrar estrofes simples, que são poema composto por versos que possuem a mesma medida. Estrofes compostas são poemas que agrupam versos de medidas diferentes. E nós temos estrofes livres, que são os poemas com agrupamento de versos sem rigor métrico. Muito interessante. Vamos agora entender um pouquinho, pessoal, sobre o esquema rítmico. Em cada poema, ou até mesmo em cada estrofe, o poeta pode optar por um esquema rítmico diferente. Mas o mais comum é que o poeta mantenha o mesmo esquema rítmico em todo o poema. Isso se difere nos sonetos, em que as rimas sofrem variações nas estrofes de 4 e nas de 3 versos. Vejamos isso mais adiante. Veja alguns esquemas rítmicos, pessoal, mais comuns pelos poetas. Eu deixei o exemplo para vocês. Nós temos aqui na vertical 4 esquemas de letras simbolizando 4 versos. Nós temos A, B, C, B, A, B, C, B, A, B, C, B e A, B, C, B. Como vocês puderam observar, nós temos a repetição da letra B. Isso significa que no final do verso representado pela letra B, nós vamos ter essa combinação de rima. Já nos versos de letra A e de letra C,
as terminações serão diferentes. Então nós vamos ganhar a rima neste esquema de poema nos versos que estão representados pela letra B, onde eles vão se repetir a sílaba final, trazendo assim aquela rima, trazendo assim aquela musicalidade ao poema. Correto? E agora, para a gente entender isso na prática, pessoal, eu deixei para vocês 3 poemas. O primeiro poema, vamos ler este primeiro poema e vamos estudá-lo um pouco sobre ele. O título deste poema é A Vida é Bela. A vida é bela, a vida é curta, por isso ame, respeita e desfrute. Desfrute do que é bom e do que lhe traga paz. Desfrute do que você é e daquilo que é capaz. Capaz de fazer, capaz de realizar, capaz daquilo que permite de um dia poder sonhar. Esse poema foi escrito por mim mesmo, como vocês podem ver aqui embaixo, a minha assinatura, Alisson R. do Nascimento. E eu vou explicar para vocês a minha ideia neste poema. Vamos por partes. Vamos entender a ideia principal ou assunto que eu trouxe neste poema. A ideia principal ou assunto apresentado neste poema é a vida. Então, o tema central eu falo sobre a vida. Correto? O que eu digo a respeito da vida? Nós podemos citar várias coisas a respeito da vida, mas neste poema em específico, eu mostrei para vocês algumas de suas belezas que a vida possui, como o amor, o respeito, os nossos sonhos, etc. Tudo isso a vida nos permite. A vida nos permite o amor, o respeito, os nossos sonhos, dentre outros assuntos. A construção e a escolha do número de estrofes. Neste poema, eu trouxe 3 estrofes, como vocês podem ver. Correto? Os versos, no número 3. Eu trouxe neste poema exatos 12 versos. 4 versos em cada estrofe, totalizando 12 versos. O número 4. Versos livres ou fixos, sílabas poéticas. Neste poema, eu optei por trazer uma variação de sílabas poéticas. O poema varia entre 5, 6 e 7 sílabas poéticas, formando assim um poema em versos livres, mas não perdendo seu ritmo e a sua musicalidade, correto? Já no ritmo, número 5, é a crescência das ideias contidas no poema, sem perder a coerência e a coesão do texto, início, meio e fim de um conjunto de palavras que juntas formam o ritmo. Como vocês puderam perceber, eu peguei a vida como ideia principal e fui levando esses aspectos que a vida nos permite, desde o primeiro até o último verso. Isso gera o ritmo. Já a musicalidade e as rimas é a soma desse ritmo com as rimas apresentadas, geralmente nos finais dos versos, que se repetem à escala silábica. Mas vale ressaltar que em alguns casos o poeta pode optar por colocar as rimas no meio dos versos ou não fazer o uso de rimas. Neste caso, eu coloquei as rimas no final de cada verso, do verso B, ou seja, o segundo e o quarto verso. Vamos passar para mais um poema, pessoal. Um dia, um adeus, também escrito por mim. Estar ao lado de quem ama na tristeza ou alegria. O importante é se amar, é ter alguma companhia. A tristeza não é boa, ela nunca é bem-vinda, e despedir-se de alguém somente aumenta as feridas. No vagão de minha alma, eu pergunto a mim mesmo se é possível insistir no que eu sonho e almejo. E para mim uma lição, um reconcílio, uma miragem, se eu consigo me livrar dessa tamanha tempestade. Mas não,
Sigo-me concomitantemente, pois de tudo que vivi ainda há algo diferente. Se verdade ou mentira, se um sonho ou miragem, há um dia um adeus em que tudo será verdade. Aqui neste poema eu trago como ideia principal a tristeza da alma, correto? Neste poema eu cito o sofrimento de alguém ao se despedir de alguma pessoa querida, representada por uma mulher, como a gente vê na imagem. Eu optei também por colocar imagens junto com os poemas para facilitar na interpretação dos leitores. É um recurso também. Mas eu faço uso de metáfora quando ela cita feridas se referindo ao sofrimento. Eu cito também que devido ao sofrimento na alma da pessoa, esta sofre de uma confusão mental e ela não consegue saber o que é verdade nem o que é mentira. Então eu passo essa ideia no poema. E o poema vai ganhando sentido através da construção e da escolha do número de estrofes. Eu escolhi exatamente 6 estrofes, diferente do primeiro, que foi 3 estrofes. Esse eu optei pelo uso de 6 estrofes. No número 3, a construção e a escolha da quantidade de versos. Temos neste poema 24 versos, ou seja, 4 versos em cada estrofe. Versos livres ou fixos, sílabas poéticas no número 4. Neste poema podemos perceber que a maioria dos versos encontra-se formados em redondilhas maiores, ou 7 sílabas poéticas, como podem ser chamados. Temos também a quebra de alguns versos sendo escritos de forma livre. Isso facilita, isso deixa o poema mais interessante. Quando o poeta coloca essa quebra de alguns versos livres no meio de um esquema rítmico formado por redondilhas maiores, traz um som mais interessante ao ler o poema. No número 5 nós temos o ritmo. O ritmo é apresentado conforme as ideias vão surgindo no poema, como vocês podem ter percebido. Uma crescente melódica, por onde surge a musicalidade. Já a musicalidade e as rimas são apresentadas pelas combinações rítmicas dos versos combinados em suas terminações. E novamente essas terminações foram feitas no segundo e no quarto verso, representado pela letra B, B. Correto, pessoal? E agora, para finalizar, eu não podia deixar de falta um soneto. Um soneto que muitos gostam de um soneto, é mais difícil de escrever devido às suas combinações rítmicas, mas vamos lá, eu trouxe para vocês um soneto, também feito por mim. Soneto à alegria. Vamos ler. A alegria cura a alma, a alegria cura o ser. A alegria te faz feliz, a alegria te encanta. A alegria está na verdade e mais distante da mentira. Ela se faz e é presente, ela acalma sua vida. Por isso sinta a alegria, ela é presente e acalma o teu coração. Conquiste a sua companhia, guarde-a na mente e sinta a sua sensação. Bacana, pessoal? Aqui nós temos um soneto à alegria. A alegria e os benefícios dela como assunto principal eu trago neste soneto. Nesse soneto nós temos a representação mais comum, formada por 4 estrofes. Nós temos 14 versos, sendo 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos. No número 4, versos livres ou fixos, nós temos um soneto formado completamente por redondilhas maiores. Em cada verso, nós temos 7 sílabas poéticas. O ritmo, no número 5. O ritmo aparece no final, para o início de cada estrofe, através das contínuas ideias apresentadas. Já a musicalidade e rimas é o ajuntamento do ritmo
com a combinação de rimas que surgem no final dos versos combinados. Bacana, pessoal? Como vocês podem ter percebido, eu não aprofundei no esquema rítmico, ou seja, no processo de escansão. Como fazer a contagem dessas sílabas poéticas? Como fazer esse processo de escansão? Como entender se os versos possuem 5, 6, 7 sílabas poéticas ou mais ou menos? Este e outros assuntos eu vou deixar para vocês me passarem um feedback. Caso vocês tenham o interesse, a curiosidade de aprender mais profundamente sobre poesia, me passem esse desejo pelo grupo do WhatsApp, que eu vou preparar um curso mais aprofundado com todo amor e carinho sobre poesia para vocês. Bacana, pessoal? Fica meu grande abraço para vocês. Espero que vocês possam ter aprendido ou ao menos ter despertado o interesse de conhecer mais sobre poesia. Tchau, tchau.